Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia. Então já deixa o seu like e se inscreva no canal. Não se esqueçam de ativar o sininho de notificações para estar recebendo todos os nossos vídeos aí na sua telinha. E hoje estamos aí com o canal do Delton, todos se inscrevam ao canal dele e sem enrolações. Vamos ficar com o vídeo. Que não existiu, vamos resumir o voto de Alexandre de Moraes, apresentando esse resumão do voto em 4 partes. Eu vou apresentar para vocês, então, o que votou Alexandre de Moraes. Vou mostrar em 4 partes. Primeiro, as preliminares já julgadas e que ele tratou. Em segundo lugar, as preliminares em julgamento. Em terceiro lugar, ele tratou do mérito, essa parte é mais longa. E aí, a dosimetria na pena. E no final, eu vou falar para você sobre os sinais que o Fux deu, que Luiz Fux deu sobre o voto que ele fará, o que promete nos trazer aí fortes emoções, fortíssimas emoções. Vai me comentando aí nos comentários se você assistiu o julgamento, se você se informou sobre o julgamento, quais as suas impressões até agora, e vamos então fazer esse resumão aqui para você. Primeiro, parte 1. Primeiro, o Moraes, ele afastou várias preliminares. O que são essas preliminares? Alegações de cerceamento de defesas, de nulidades, coisas que poderiam derrubar o processo. Ele afastou dizendo, olha, isso aqui já foi julgado lá no momento em que a denúncia do Ministério Público foi recebida, no começo desse julgamento, e tudo aquilo que já foi julgado lá atrás, se não surgiu nenhum fato novo, eu vou considerar julgado. Essa foi a posição da Alexandre de Moraes. E qual é o ponto muito importante que aconteceu nesse momento? O ponto muito importante foi que Luiz Fux interrompeu e ele se reservou ao direito de discordar desse julgamento apressado, atropelado das preliminares, no momento do seu próprio voto, Luiz Fux. Aí, em seguida, foi para a parte 2. Em seguida, Moraes entrou em outras preliminares que foram alegadas pelas defesas ou que tiveram alguma base em fatos que surgiram depois da denúncia, ou seja, que não tinham sido apreciadas pelo Supremo Tribunal Federal no momento do recebimento da denúncia. E aí, Alexandre de Moraes, ele tratou da delação do Cid. O que ele fez? Ele validou a delação de Mauro Cid. E senta aí na cadeira para ouvir isso. Moraes disse que a delação foi voluntária. Voluntária. Senta para não cair. É claro que Alexandre de Moraes não entrou no mérito dos áudios vazados de Mauro Cid. Moraes ainda continuou dizendo que os seus abusos não causaram prejuízo a nenhuma das defesas. Claro que ele não reconheceu os abusos, mas que seus alegados abusos não causaram prejuízo para nenhuma das defesas. Como não? As defesas até hoje não tiveram tempo para analisar todo o material dos autos. Sobre a violação ao sistema acusatório, Alexandre de Moraes disse que não é porque apenas o Ministério Público pode denunciar que o juiz não poderia investigar. Moraes defendeu aí uma das suas maiores ilegalidades, o fato de que ele conduziu as investigações com pulso de ferro. As palavras que ele usou foram as seguintes. Ele disse: a ideia de que o juiz deve ser uma samambaia jurídica durante o processo não tem nenhuma relação com o sistema acusatório. O que ele foi não foi uma samambaia jurídica, ele foi um trator jurídico. Ele foi um rolo compressor jurídico. Um outro ponto de destaque foi que Moraes disse o seguinte: ele disse que não cabe a nenhum advogado censurar o magistrado em relação ao número de perguntas que deve fazer. Moraes aqui ele está acusando o golpe porque ele sentiu o argumento da sustentação oral brilhante do advogado Matheus Milanês, que mostrou que Moraes fez mais perguntas do que o Ministério Público para as pessoas ao longo do julgamento. Pela primeira vez, então vejo que Moraes reclamou da censura. Ele se posicionou contra a censura. Claro, ele está falando da censura dele, de que ele não poderia perguntar, e ele está afirmando aí a sua posição contra a censura do judiciário. Ou seja, pimenta nos olhos dos outros é refresco, né? Censura nos olhos dos outros pode, só não nos seus próprios olhos. Aí também não. Aí não dá, né, Moraes? Sobre a acariação que foi feita, que foram colocadas aí testemunhas, réus, frente a frente, sobre essa acariação não ter sido gravada, Alexandre de Moraes disse que foi para evitar que fossem feitos cortes com desinformação nas redes sociais. Ou seja, houve aí uma confissão de que a decisão dele foi política, com fins políticos e não jurídica. Moraes disse ainda que os 70 terabytes de provas da Polícia Federal não fazem parte do processo e nem da acusação e não serão usadas para condenar. Então não tem importância se a defesa não pode analisar tudo, como as defesas reclamaram. Mas o que ele fez aí foi inverter, gente. Ele tirou o foco da questão central. O problema não é usar as provas para condenar. O problema é que as defesas podem usar essas provas para inocentar.
Moraes ignorou que as provas da Polícia Federal, contidas nos 70 terabytes, elas podem ser exculpatórias, ou seja, elas podem provar a inocência dos réus. E em conclusão aí dessa parte 2, como era previsível, Moraes afastou todas as preliminares, todas as alegações de nulidade, de cerceamento de defesa, de erros no julgamento, de ilegalidades, ele afastou tudo. Contudo, no próprio curso do julgamento, depois desse momento, surgiu uma outra nulidade. Olha só, Moraes fez referência no seu voto a uma foto, e aí o Flávio Dino ele interrompeu e perguntou: essa foto está nos autos? E aí Moraes admitiu envergonhado que não, ou seja, que há provas que ele está usando para julgar os réus, para condenar os réus, que nem estão no processo. E com isso eu encerro com vocês a parte 2 que eu prometi das 4 partes que a gente vai avaliar e ainda vou contar para vocês sobre o Luiz Fux. Então, analisamos as saídas preliminares que já tinham sido julgadas no momento do recebimento da denúncia, analisamos agora as preliminares que surgiram ao longo do processo, foram analisadas e Moraes rejeitou todas. E aí veio, em terceiro lugar, o voto de Moraes sobre o mérito, que aqui é a parte mais extensa, se preparem. Se preparem. Moraes já começou dizendo aí que a materialidade dos crimes está comprovada, ou seja, os crimes aconteceram porque o STF já decidiu isso nos casos do 8 de janeiro. Gente, isso é um absurdo. Moraes disse que não há nenhuma dúvida de que houve uma tentativa de golpe no Estado do Brasil. Mas qual é a prova? 8 de janeiro. E nós sabemos como isso é questionável. Vamos chegar aí, mas vamos avançar. Ele começou falando isso, esse absurdo. Nem Moraes disse que a estrutura do seu voto vai analisar o conjunto da obra e adiantou que os réus praticaram os atos executórios de golpe de Estado. Moraes distinguiu aí 2 crimes: atentado violento ao Estado democrático de direito e o crime de golpe de Estado. E ele fez isso para impor penas independentes, uma pena maior, para dizer que um crime não absorve o outro, que são 2 crimes independentes. E ele vai chegar e consumar isso lá na frente, quando ele vai falar da dosimetria das penas. Aí Moraes falou ainda nesse momento, e a gente está na parte 3 do mérito do caso, ele falou do plano para a perpetuação do poder de um grupo político que existiu desde junho de 2021 até 8 de janeiro de 2023. E ele disse que ele ia expor ironicamente, olha o número, 13 atos sequenciais da organização criminosa. Ele disse que ele ia expor esses 13 atos, mas isso é irônico, né? 13 atos. Isso me fez lembrar daquela multa de 22 milhões ao PL. E agora a gente tem a exposição dos supostos crimes em 13 etapas por Moraes. E aí o Moraes ele lista tudo que ele vai explicitar aí longamente ao longo do seu voto, ao longo de horas e horas. Começou às 9 da manhã, acabou agora às 2h30 da tarde, que ele resumiu. E eu vou reproduzir aqui o resumo dele, que depois ele estendeu, tá? Mas eu vou trazer o resumo e depois eu vou falar dos pontos frágeis de toda a abordagem que ele fez ao longo das várias horas. Eis então, gente, os pontos que comprovariam os crimes, segundo Alexandre de Moraes. Ele disse que houve atos para deslegitimar a justiça eleitoral, que teria havido atos executórios públicos com ameaça à justiça eleitoral, inclusive 2 lives em entrevista com desinformação. Essa seria a prova, 2 lives em entrevista. Ele disse que houve tentativa de restringir o Poder Judiciário no 7 de setembro de 2021. Ele apontou a reunião ministerial de 5 de junho de 2022 como prova. Falou da reunião dos embaixadores de 18 de julho de 2022. Falou do uso indevido da Polícia Rodoviária Federal no segundo turno das eleições. Falou do uso indevido da estrutura das Forças Armadas, apontando um relatório das Forças Armadas de fiscalização das urnas eletrônicas. Falou de atos executórios após o segundo turno, mencionou a live de 4 de novembro, monitoramento das autoridades, representação eleitoral para verificação extraordinária que foi feita pelo PL, aquela da multa dos 22 milhões. Falou da reunião das Forças Especiais Kids Pretos em 28 de novembro de 2022. Falou da elaboração da carta ao comandante. Depois ele falou dos atos violentíssimos em 12 de dezembro de 2022, com a tentativa da invasão da própria Polícia Federal, veículos sendo queimados em Brasília, colocação de bomba que não explodiu no aeroporto em 24 de dezembro de 22, só que não ligou isso com o Bolsonaro em momento nenhum, né? Parênteses. Falou das ameaças de 25 de dezembro de 2022. Mas preste atenção, gente, que Moraes foi listando vários atos que não têm nenhuma ligação com o Jair Bolsonaro. Aí ele falou também do punhal verde e amarelo e da Operação Copa. Atos executórios seguintes ao punhal verde e amarelo, monitoramento do presidente eleito, Operação Luneta, Operação 142, discurso pró-golpe. Falou da minuta do golpe e apresentação dos comandantes das Forças Armadas, com pressão e ameaça a eles e familiares. Falou da tentativa de golpe de 8 de janeiro de 2023, na visão dele, né? Tentativa de golpe, a gente sabe que não teve nada de tentativa de golpe, mas essa foi a narrativa que ele fez. Falou ainda de gabinete de crise após a consumação do golpe de Estado. E tem 2 coisas que impressionam no voto. Primeiro,
é a exposição em detalhes de uma série de fatos. E a segunda coisa que impressiona é como ele quer caracterizar tudo como crime, quando simplesmente não é crime pelo nosso Código Penal, pela nossa lei, pela nossa Constituição. Mas vamos analisar os vários pontos importantes. E agora vamos analisar as muitas falhas que existem aí no voto de Alexandre de Moraes para você entender como ele não para em pé, como esse castelo de cartas, essa narrativa não se sustenta. Primeiro, vamos passar por uma série de pontos aqui e vai contando aí, ó. Primeiro, Moraes disse que todas as lives e falas de Bolsonaro sobre as urnas tinham por objetivo deslegitimar o resultado negativo das eleições de 2022. Mas como assim? Bolsonaro já sabia um ano antes que ele ia perder? 2. Moraes coloca desinformações como se fossem criminosas. Mas espera aí, desinformação não é crime no Brasil. Nem configura grave ameaça que é exigida pela lei para que se configurem os crimes que estão em julgamento. Terceiro ponto. Moraes falou das ações da Polícia Rodoviária Federal nas eleições de 2022, mas não mostrou que foram ilegais, nem mostrou ligação com Bolsonaro. Não existe nada disso nos autos. 4. As provas de Moraes contra Bolsonaro são lives e críticas feitas por Bolsonaro. Ele criminalizou a liberdade de expressão, e isso sim, gente, é um golpe na democracia e na Constituição. Em quinto lugar, veja o tipo de análise que o Moraes fez. Vou reproduzir para vocês aqui, ó. Ele disse que não é razoável nem normal que o general de 4 estrelas e o ministro do GSI tenham uma agenda física ali, com anotações golpistas. A questão, contudo, não é se é normal ou não, mas se pensamentos e anotações são crimes, se isso é legal ou ilegal. Não cabe ao STF dizer que é normal ou é anormal. Cabe a ele dizer o que é constitucional ou não, legal ou não. Até aí, as provas do golpe listadas por Moraes foram anotações pessoais e pensamentos dos réus em agenda. Deve ser o primeiro golpe por telepatia da história. Então, gente, cuidado com as suas agendas, viu? Moraes é quem vai dizer se seus pensamentos e anotações são morais ou não. E são normais ou não. E isso aí pode resultar em uma condenação para você, né? Sexto lugar, Moraes seguiu listando uma série de falas, opiniões e fatos que não são crimes, mas liberdade de expressão. Qualquer pessoa, ela tem direito a questionar as urnas. O voto do André Mendonça sobre a regulação das redes sociais foi magistral sobre isso. Moraes trouxe provas e fatos legais e legítimos que não são crime no Brasil, como críticas às urnas, e usou tudo isso como se fosse provas e crimes. Por isso que a gente usou a hashtag julgamento sem crime aí ao longo do julgamento várias vezes. Na mesma linha, Moraes se escorou em falas dos réus durante a reunião ministerial para sustentar a narrativa do golpe. Contudo, só falar não é crime. Falta demonstrar que houve execução dos crimes. Moraes chegou a admitir que a reunião de Bolsonaro com os embaixadores não é ilegal, mas disse que o conteúdo sim. Isso é uma grande mentira, porque não é crime questionar o sistema eleitoral. Vamos para o ponto 7 e queria agradecer aqui a audiência, aqui ao vivo, aqui de 12.402 pessoas. Não deixa de curtir, de comentar, de compartilhar para mais gente se unir e unir a nossa voz à indignação contra a injustiça que acontece aqui no Brasil. Vamos ao sétimo ponto. Moraes usou como prova contra Bolsonaro uma entrevista que Bolsonaro deu, em que Bolsonaro teria feito uma grave ameaça. Gente, eram aqueles ultimatos que o Bolsonaro fazia, que para mim soam como bravatas, e não tem nada que prove que passaram de bravatas. Afinal, em qual lugar do mundo golpe de Estado foi dado por entrevista? Na mesma linha, Moraes quis que você acredite que os discursos de Bolsonaro no 7 de setembro são uma grave ameaça no contexto do golpe. Moraes disse o seguinte, gente, aspas, isso não é conversa de bar, isso não é alguém no clube conversando com um amigo. Isso é o presidente do Brasil no 7 de setembro instigando os brasileiros contra o STF. Moraes disse que o Bolsonaro aumentou exponencialmente as ameaças ao STF e aos seus ministros ao instigar e insuflar seus apoiadores dessa forma. E chamou isso de atitudes criminosas. Presta atenção, porque isso aqui é o cerne do negócio. Os ministros do STF, na verdade, eles estão, por meio desse processo, se autoprotegendo. Eles ficaram revoltados com o Bolsonaro por fazer tudo isso e agora estão se vingando. Essa é a chave central para você entender esse processo. É uma grande autodefesa, é uma autoproteção. O STF ficou acuado, com medo, querendo derrotar o bolsonarismo, que entrou em conflito, que eles tiveram uma guerra, uma batalha. E vejam, o problema é o Bolsonaro instigando os brasileiros contra o STF. Esse é o problema que o STF viu. E aí foi surreal, gente. Moraes falou dele mesmo ao citar críticas do Bolsonaro a ele. Moraes falou dele mesmo, Moraes.
ao citar críticas do Bolsonaro contra ele, Moraes. E depois fala dele mesmo, quando ele fala também dos acusados planos de assassinatos. Tudo isso escancara absoluta falta de imparcialidade para os ministros julgar esse caso. Como é que o Moraes vai julgar a críticas a ele mesmo, a insuflações contra ele mesmo, julgar um plano, suposto plano de assassinato contra ele mesmo? Vamos para o ponto 8. Depois de falar das falas que o Moraes criminalizou, aí começou o show do Moraes. Para justificar a narrativa de golpe, o Moraes passou a dizer que nós tivemos atos violentíssimos desde as eleições de 2022, culminando com 8 de janeiro. Moraes voltou a falar dos violentíssimos ataques em Brasília, sem mostrar qualquer prova de ligação entre esses ataques e Bolsonaro. Bolsonaro, então, é responsável por tudo, né? Mas ele não provou que não eram pessoas indignadas com Lula ter sido livrado, com a interferência do TSE nas eleições. Ele não afastou essas outras causas prováveis desses fatos e jogou tudo em cima do Bolsonaro sem evidência. Aí ele fala de um golpe militar no 8 de janeiro de 2023. Mas como assim? Onde estavam as Forças Armadas para ser um golpe militar em 8 de janeiro? E os tanques? E as armas? Só tinha civis no 8 de janeiro. E claro que nós tivemos Moraes aí com as suas famosas frases de efeito. Ele disse: o plano punhal verde e amarelo, eu separei aqui para vocês. Plano punhal verde e amarelo não foi impressa numa gruta, mas no Palácio do Planalto, sede do governo brasileiro. Moraes entra também, em nono lugar, vamos avançar, nono lugar. Moraes entra também na questão de que teria sido relator em processo de tentativa de homicídio contra ele. Aí ele tenta fazer uma distinção. Ele diz o seguinte: que esse plano de assassinato contra ele seria só mais um ato executório de outros crimes, entraria dentro de uma tentativa de golpe, de um atentado contra o Estado Democrático de Direito, e isso sumiria no meio desses crimes. Mas isso é mentira. Se aconteceu, como Moraes diz, a execução desse plano, como Moraes disse que aconteceu, seria uma tentativa de crime contra o Moraes, que é absorvida pelos outros crimes, mas continua a existir. Moraes é sim vítima. Isso é claro como a luz solar. Ele disse ainda que agressões ao juiz no curso do processo não o tornam suspeito, mas ele oculta duas coisas. Ele oculta, primeiro, que não houve ações contra Moraes por conta do processo, mas o plano seria por outra razão. O alegado plano se relacionaria com não permitir Lula chegar ao poder. Fala pessoal, estamos aqui no Conexão Política, o site que traz a verdade ao povo. Então já deixa o seu like e se inscreva aí no canal. Ative o sininho de notificações, sua opinião é muito importante também para você deixar aí no final do vídeo, para esse vídeo chegar para mais pessoas. Casa Branca, em meio ao julgamento, o STF, Estados Unidos citam forças militares para proteger a liberdade de expressão
Ah, que isso, eu tava mutado aqui, mas eu não sei de onde que eu mutei.